Bitcoin nessa semana atingiu 44 mil dólares. Vamos analisar juntos aqui o que pode acontecer com o preço do Bitcoin agora para os próximos dias, as próximas semanas. Eu me chamo Denilson Schiavo, sou o criador desse canal, o Casal Investe. Desde já vou pedir para você deixar a sua ajuda, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para você não ficar de fora. Então estamos aqui dentro do gráfico semanal do Bitcoin. A gente percebe que a gente teve uma longa pernada de alta aqui. O preço chegou a atingir aqui os 44.800, né? 45 mil dólares praticamente. A gente colocando aqui 44.880 mil dólares. Então a gente teve desde o início do ano aqui, dia de 1º de janeiro, a gente consegue perceber que a gente já teve uma valorização, olha aí, ó, 178% no Bitcoin. Então dificilmente existe outro ativo aí que desde o dia 1º de janeiro de 2023 a gente tivesse um potencial de valorização tão grande assim como o Bitcoin. Então 178% desde o dia 1º de janeiro. E a gente até vou colocar aqui as duas projeções que eu faço aqui do Bitcoin. Para quem acompanha o meu canal já sabe que eu trabalho sempre com duas projeções. Então aqui estão as projeções já que eu fiz. Então a gente percebe também aqui que depois dessa LTB, depois que rompeu ela, né, a gente praticamente também já teve uma valorização depois do rompimento até o momento aqui de 60%. Então é bem natural que depois desse rompimento dessa LTB, e eu sempre falei aqui no meu canal, para quem já acompanha o meu canal, que a gente tinha que ficar atento para fazer o rompimento dessa LTB, essa linha de tendência de baixa, que ela vem ligando os topos aqui desde o ano de 2021, aqui 2022, eu fiz uma ligação desses topos e a gente sofreu resistência aqui em julho deste ano de 2023, até acreditava que a gente poderia já ter um rompimento aqui, mas sofreu resistência, depois teve aqui um rompimento, então a gente teve uma explosão aqui automático aqui depois desse rompimento dessa LTB aqui. Agora a gente está sofrendo resistência aqui nos 45 mil dólares, 44.800, né? Então a gente está aqui já sofrendo essa resistência e sim, é uma resistência bem forte até o momento. Então posso colocar aqui até, vou pintar aqui de vermelho por ser uma resistência muito forte. Resistência forte porque a gente, lembrando que eu estou no gráfico semanal, né, do Bitcoin, então a gente teve aqui em 2021 o rompimento dessa resistência, mas depois ele assentou aqui como um suporte, isso em 2022, fevereiro de 2022, né, melhor dizendo, e aí também aqui a gente sentou como um suporte, depois ele rompeu, mas veio acima, fez um processo de suporte aqui novamente, né? Aqui novamente um processo de suporte, até ele fazer um rompimento aqui e fazer um pullback para ele continuar a cair. Então aqui no momento sim é uma forte resistência, os 45 mil dólares. Voltando aqui para a minha projeção eu havia dito nos outros vídeos, deixa eu até colocar aqui no gráfico diário. O dia que eu fiz a análise, o preço estava mais ou menos por aqui, né, nessa região aqui. Então, acreditava que depois dele fazer o toque aqui dos 38 mil dólares, a gente iria ter uma resistência formada aqui e a gente iria recuar um pouco o preço. Então, fiz a projeção. Daqui ele recuou até aqui nos 35.700, né, que seria mais ou menos o que eu projetei aqui. Só que depois ele já veio aqui e rompeu bem forte, né? Eu havia feito a projeção, eu acreditava que ele iria fazer novamente um reteste aqui desse topo dos 38 mil dólares, mas ele já não ia romper de primeira, ele ia sofrer novamente uma resistência para só depois um terceiro momento aqui ele fazer o rompimento dessa resistência. E o que ele fez foi que ele já rompeu aqui de vez, inclusive até se você assistir a minha última análise, eu havia comentado que eu acreditava que ele poderia vir aqui fazer mais um reteste nessa resistência, mas ele iria recuar, mas que não era impossível já do preço vir já fazer o rompimento direto aqui. Você pode olhar aqui na minha análise que eu fiz anteriormente, você vai ver que eu havia comentado isso, que a gente teria que ficar atento aqui
caso o preço já rompesse de primeira essa resistência dos 38K. Então aqui a gente pode já fazer um ajuste aqui dessa projeção, a gente pode jogar para cá, com esses valores. O que eu acredito agora que pode acontecer? A gente tem aqui uma forte resistência, esses 45K, né? Então eu acredito que agora a gente pode ter um período aqui de lateralidade por alguns dias, né? E a gente pode ter aqui pegar uma correção, pelo menos a metade do canal ou até um pouco mais. A gente pode colocar aqui nos 40 mil dólares. 40 mil dólares, que se a gente afastar o gráfico aqui, provavelmente já tem um suporte forte. Não deixa de ser aqui os 40 mil dólares um suporte, um canal de suporte dos 40 mil dólares aos 38 mil dólares, né? Então a gente pode ter essa correção agora nos próximos dias, ou melhor, a gente pode ter lateralidade nos próximos dias, aqui uma região de acúmulo, né? Para depois a gente fazer um pequeno recuo aqui e vir novamente retestar aqui esses 45 mil dólares. Bom, aí depois a gente tem que fazer outra análise aqui se vai romper esses 45 mil dólares. Mas a gente pode também ficar de olho aqui na segunda projeção da linha amarela, que é a gente fazer o recuo, como a gente sofreu resistência aqui nos 45 mil dólares, é a gente fazer algum tipo de recuo aqui, novamente aqui próximo dos 38, 39 mil dólares, vir aqui fazer um topo mais baixo, e aí sim a gente vir aqui romper esse suporte dos 37, 38K e vir aqui retestar os 33K. Isso já para o mês de janeiro, ali até fevereiro, né? Então, fazendo já uma projeção, caso o preço venha romper os 45 ou venha fazer um período de lateralidade, mas também eu vou fazer essa projeção aqui da linha amarela, da gente vir buscar novamente aqui o suporte dos 39, 38K, fazer um topo mais baixo que o topo anterior aqui dos 45K e a gente vir retestar um suporte aqui dos 33K, né, que seria hoje em dia aqui níveis para quem está fora do mercado, níveis aqui para fazer suas compras aqui fracionadas. Lembrando que esse canal não é canal de investimento, é um canal de análise, né? E lembrando que a gente tem também aqui essa LTA, linha de tendência de alta formada aqui, que em algum momento a gente pode sim vir aqui buscar um toque aqui, principalmente com essa linha amarela. Posso já fazer aqui uma projeção. A gente pode vir fazer aqui um toque com essa linha amarela em algum momento em cima dessa LTA aqui para o preço caminhar e sempre bater em cima dessa linha de tendência de alta aqui. Mas acredito que dificilmente o Bitcoin venha cair abaixo dos 30 mil, né? Ele até pode bater 30 mil dólares aí, mas abaixo dos 30 mil dólares acredito que vai ser bem difícil o preço do ativo chegar aqui novamente. A gente pode diminuir aqui o tempo gráfico também aqui para 4 horas. Então essa é a minha projeção para o Bitcoin, a linha verde aqui é período de lateralidade com um pequeno recuo para um novo reteste dos 44 e essa linha amarela aqui que é fazer topos mais baixos que os topos anteriores aqui, ou seja, não deixa de ser um longo período de lateralidade ali, né, entre os suportes de 32, 34K até os 44K. Acredito que dificilmente o Bitcoin vai romper os 44 agora aqui, pelo menos aqui é o que eu acredito, né? Isso não impede que o Bitcoin venha fazer mais uma pernada de alta, rompendo os 44, 45 mil dólares, mas eu acredito que ele vai ficar um tempo agora, pelo menos alguns dias, aí, algumas semanas, ele venha fazer aqui um período de lateralidade, seja um período de lateralidade curta na linha verde, ou um período de lateralidade mais longo aqui, que ele fica batendo entre suporte dos 38K até os 45K. Espero que você tenha gostado dessa minha análise. Peço mais uma vez para você deixar seu like, se inscrever no canal. Deixe as notificações ativadas aí para que você não fique de fora de nada do que eu postar aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.